meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco, aqui ao vivo pela sua TV Marte, canal 25 na net das organizações Arnon de Melo. Olha, o tema de hoje nós vamos trazer novamente a discussão da descriminalização da maconha, não é? Seria das drogas de uma forma em geral, mas especificamente da maconha, já que o Supremo Tribunal Federal se enverga, inclusive, nessa discussão e se enverga até, inclusive, com que se vá realmente aceitar, que se aceitar o uso, né, do entorpecente para as pessoas como usuários comuns e não mais criminalizá-lo, né, como nós debatemos, inclusive, na sexta-feira passada. Hoje nós estamos recebendo mais convidados, né, um convidado especial. Nós tínhamos também a Tenente Coronel Valdenise, mas infelizmente ela acabou tendo um problema de saúde e acabou ligando e dizendo que não podia vir ao programa. Mas nós estamos recebendo o Jonas Cavalcante, que também vai debater sobre isso, já que ele é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas. O tema de hoje, com o nosso debate de hoje no Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, nós estamos começando mais um Segurança em Foco, agradecendo aqui o carinho da sua audiência, a sua parceria. Você pode também entrar em contato conosco, nosso querido já vai colocar o nosso telefone, o 3377-9097. Você pode ligar, fazer suas perguntas, os seus questionamentos agora, ao vivo. Nós estamos ao vivo nesse exato momento e após será reprisado também durante o final de semana. O programa também será reprisado para que você que não pôde assistir nesse exato momento possa assistir em outra oportunidade. Primeiro, quero agradecer a presença do Dr. Jonas Cavalcante, advogado e membro também da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional Alagoas, por aceitar o nosso convite e estar aqui. Muito obrigado, Dr. Jonas, pela sua presença. Seja bem-vindo, tá bom? Muito obrigado pelo convite, em nome da Ordem, né, da Comissão de Direitos Humanos. É um prazer estar aqui. Boa tarde e boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Muito bem, doutor Jonas. Agradecer ao doutor Geraldo Magelo, historiador, que mais uma vez está conosco aqui. Muito obrigado pela sua presença, doutor Geraldo. Eu que agradeço. Muito bem. Leonardo de Moraes, que também tinha compromisso hoje, mas acabou adiando os seus compromissos, que tinha uma viagem, acho que talvez para Londres, não sei, e já está aceitando, como sempre aqui no nosso programa, responsavelmente ficou e deixou a viagem para mais tarde, ou a posterior, né? outra oportunidade. Muito obrigado pela sua presença, doutor Leonardo de Moraes, advogado criminalista. Obrigado mais uma vez e boa tarde a todos os que estão em Londres. Eita, digo Vicente. Mas nós somos vistos lá também em Londres. Ao nosso querido maratonista também, né, delegado, eu sempre falei, delegado que, enfim, não vou dizer aposentado, delegado, eterno delegado, doutor Flávio Saraiva, também advogado e maratonista. Trouxe a medalha para a gente, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer voltar ao programa. Vamos aos debates. E voltou literalmente correndo, né? Correndo. Muito bem. Vamos aos debates. Bom, hoje o doutor Jonas Cavalcante aceitou essa sabatina, né? Mas na verdade é uma discussão bastante polêmica, porque a sociedade se divide nas discussões, mas é importante que a gente consiga debater esse assunto, doutor Jonas, e eu fico muito feliz pela maneira como o senhor conduziu a outra discussão que nós tivemos na última segunda-feira com a Tenente Coronel Valdenise, né, do PROERD, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Eu vou iniciar justamente com você, doutor Jonas, para que a gente possa falar um pouquinho mais da questão dessa descriminalização da maconha especificamente, já que a discussão é justamente em cima somente dessa droga, do caso da maconha. O senhor acha que o Supremo Tribunal Federal está envergado a realmente fazer com que a descriminalização aconteça realmente, ou o senhor acha que haverá uma discussão, uma pressão talvez popular ou de outras instituições e isso não deva acontecer? Muito boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Bom, com relação ao processo que está no Supremo, está 3 votos a favor da descriminalização do consumo até agora, nenhum voto contrário. No meu entendimento, os critérios jurídicos que atendem à descriminalização do consumo estão colocados, mas é uma decisão que cada juiz vai fazer, a maneira como ele enxergar o processo, então eu acho complicado a gente fazer as previsões. Entendi. Com relação à decisão, né? Mas é um pré-julgamento do que pode acontecer, porque exatamente. Mas, juiz, e até porque sabe. Você falou uma pressão popular a favor contra, né, no caso da descriminalização, mas também existem grupos que se posicionaram a favor, com né, argumentos, todos os né? amigos cures que estão no processo, né, porque é um processo de um
usuário de drogas de São Paulo, do processo da Defensoria Pública, mas diversas entidades se colocaram como amicus curiae no processo, né, que são entidades que estão a favor do que está sendo colocado ali, né, que apresentaram argumentos e posicionamentos. Então, existe uma mobilização também pela descriminalização do consumo, que é um passo importante, mas que não atende ainda todas as demandas que estão colocadas com relação à questão da política de drogas, né? Muito bem. Vamos lá, então, com o doutor Flávio Saraiva. Doutor Flávio Saraiva, o senhor, como delegado de polícia, afastado já há um tempo, né? Mas, enfim, continua sempre delegado, sempre polícia, médico, são sempre ativos, né? No trabalho, no Ministério, enfim. Mas, durante muito tempo, o senhor foi bastante atuante, inclusive enfrentando o tráfico de drogas, né? No momento em que era bastante complicado, né? Ainda é, mas na época também era muito mais agressivo, digamos assim. O que passa, então, na cabeça do senhor? Ou seja, às vezes o senhor respirando fundo, muitas vezes, em relação a essa discussão da descriminalização da maconha. O senhor acha que, com isso, a polícia terá menos trabalho com as pessoas que são usuários, por exemplo, de maconha, que estão, talvez, envolvidas em alguns delitos? Boa tarde. Boa tarde. O problema é tão grande, né, de tanta discussão, que os 3 votos do STF são votos distintos, né? O Gilmar Mendes, pela total descriminalização de todas as drogas, o outro, o Fachin, me parece que só pela maconha, e o do Luiz Barroso, me parece que ainda estão tentando entender o voto dele. Se ele é a favor de todas ou somente na maconha? Estão tentando entender, porque ele não falou em quantidade, não foi um voto muito transparente. Muito transparente, e até na própria sessão os ministros perguntaram qual o seu voto. Questionaram, né? Qual era realmente a posição dele. Então, é uma coisa muito difícil, uma questão que as pessoas levam... no caso, os operadores do direito, né? O que é que está se pretendendo tutelar? É a saúde pública, né? E a vontade do usuário. Mas essa vontade do usuário, aí vota para que esse usuário só tenha essa autorização para fumar maconha. Ele não tem a vontade dele de fumar crack, não, isso aí não pode. Você pode maconha, crack não. A heroína não, cocaína não, é só a maconha, é um voto lá. Então, isso é muito complicado. As pessoas poderiam estar discutindo outras formas, né? E hoje o Estado de Alagoas está recebendo a visita do ministro-presidente Lewandowski, que vem implantar no Estado as audiências de custódia. Todos esses problemas que se atribuem à polícia, né? Que a polícia é o grande vilão disso tudo, porque transforma o usuário, isso nos que defendem, que transforma o usuário em traficante. Isso em menos de 24 horas estaria resolvido, porque o traficante do usuário, que for pega em flagrante, ele em menos de 24 horas, ele terá uma audiência de custódia, e nessa audiência de custódia poderá ser resolvido. As provas estariam ali cabíveis para que possa saber se ele está realmente portando apenas um cigarro de maconha, uma pedrinha de crack, ou se tem uma quantidade razoável que já caracteriza. Isso se poder resolver. Aí uma tese muito defendida pelo doutor Leonardo, tese não, uma argumentação que ele fala que o Estado, o juiz, né, enquanto representante do Estado, ele não poderia perder tempo em estar admoestando o usuário, né? No blá 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 do conselho que entra por um ouvido e sai no outro. Mas está aí, hoje o Estado tem um instrumento que já está sendo implantado, já está sendo conduzido em várias unidades do país, que é as audiências de custódia, em que o erro cometido pela autoridade policial ao lavrar o flagrante será plenamente corrigido nas audiências de custódia. E aí o juiz que está ali para receber, ver o preso e as circunstâncias em que ele foi preso, o preso foi apresentado, a integridade física dele, todas as circunstâncias da prisão serão apresentadas a ele, e ele poderá decidir pela liberdade já de imediato. Então, eu acho que isso aí poderia ser resolvido. Por que se liberar, por que se descriminalizar o uso, enfim, ou vai uso e vai tráfico, vai tudo, ou nada.
né, o Uruguai agora, desculpe, eu estou até me alongando, o Uruguai agora resolveu fazer o atravessar, governo, fazer o que eu acho que deveria fazer, já que vai, só lhe atrapalhando rapidamente, sem querer lhe atrapalhar, o que você vai tocar nesse assunto que é importante, é a ideia central de quem poderia ir, por acaso, no momento em que haja a liberação da maconha, digamos assim, mais propriamente dita, que haja, então, algum atravessador que seja o Estado para combater o tráfico de drogas, que é o grande mal, na verdade. Quem vai concorrer com o traficante, né? Exatamente. Aí o Estado resolveu fazer esse papel. Isso. No Uruguai. Uruguai. Como o Uruguai está avançado nessa coisa aí da liberação, da descriminalização, agora o Estado vai produzir e o usuário vai ser cadastrado, vai ter 40 gramas por semana. Vamos ver se dá certo, né? Muito bem. Deixa eu pular então para o nosso querido Geraldo Magela, que foi o nosso enviado, né, internacional aí, que foi até o Uruguai para sentir a realidade de perto ali, né? Fez uma audiência ali, né? Viver o momento lá como repórter, né? Para ali, enfim, para conhecer. Geraldo, você passou algumas informações passadas, na sexta-feira passada, em relação a plantações e tudo mais. Agora o Uruguai dá um passo além ainda para frente, dizendo que vai fazer o que nós discutimos na sexta-feira passada, que é o quê? Como a bebida e o cigarro, que são todos eles monitorados em termos de impostos pelo Estado, quer dizer, esse dinheiro volta para o Estado de uma forma de impostos. Agora o Uruguai vai fazer isso, vai escolher dois operadores para a plantação e para a entrega disso, né, 2 empresas cadastradas pelo governo, né, e monitoradas para que façam a plantação, a entrega, tudo certinho e que se vendam nas farmácias aí a partir de 40, me ajudem, 40 gramas de maconha. Você acha que o que você viveu lá no Uruguai, conheceu ali mais ou menos nos cafés, nas praças, em frente ao Palácio do Governo, o que vai acontecer? Você acha que isso é mais uma medida do que se tomou e não deu certo de se monitorar as pessoas que plantavam em casa e você não sabia com um cigarro na rua se ele tinha comprado do traficante ou se ele tinha plantado em casa e ele mesmo tinha feito? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que essa é uma questão a ser discutida, que vai levar muito tempo nessa discussão, porque antes da discussão da descriminalização da maconha ou não, a questão das drogas, desde que o mundo é mundo, que há algum tipo de droga, que a humanidade consuma algum tipo de droga, seja droga química, seja droga natural como a maconha, ou álcool permitida e cultuada e uma certa pompa nas solenidades e tal. O álcool é uma droga que, aliás, é uma das piores drogas que nós conhecemos, mas, no entanto, não há uma campanha sistemática contra o álcool, até porque é um dos principais geradores de impostos para os estados e para a União. Então, a discussão das drogas ilegais, elas passam a ter um peso por toda essa questão da legislação que penaliza o usuário, sobretudo o usuário. Então, na hora que você tem o Uruguai que avança mais do que a Holanda, avança mais do que o Portugal, do que a Suíça, etc., nesse sentido, se o Estado uruguaio resolveu entrar por esse caminho, e eu acho que essa ação do governo e do Estado do Uruguai, ela deve ser bastante, para a gente ficar bastante acompanhando isso, porque não será em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos que nós vamos ter resultados que possam ser definitivos, dizer, olha, não deu certo a questão da descriminalização, o Estado não tem condições de controlar nem na plantio, nem na distribuição, nem na comercialização, etc. O Estado é incapaz de resolver esse problema. O Estado é capaz, por exemplo, de resolver e de controlar todos os remédios produzidos pela indústria farmacêutica. E o Estado não será capaz de controlar, por exemplo, uma área que ele licita, que ele tem uma empresa, que ele tem todo o controle de segurança, de produzir maconha ou erva cidreira, por exemplo. Então, o Estado ele é capaz de uma coisa e é incapaz de outra. Então, a gente parte sempre do princípio que o Estado é sempre incapaz de resolver questões ou de lidar com questões que são polêmicas e que são questões que envolvem
suscetibilidades e, sobretudo, envolve muito do emocional de cada um de nós. Não há ninguém nessa mesa e nas casas dos nossos telespectadores que não conheça ou que não tenha alguém na família que tenha sido dependente ou é dependente químico. Então, quem passa por essa tragédia ou quem vive essa tragédia não vai ficar... possivelmente não ficará a favor de medidas dessa natureza. No outro lado, você tem o Estado com a mão dura para o consumidor, que é a questão da legislação, que dá o poder à polícia de reprimir. E aí você tem cadeias abarrotadas, casas de custódia abarrotadas, delegacias, todo esse sistema prisional abarrotado de consumidores, de fumantes, ou de consumidores de outras drogas também, e colocado num ambiente onde vai favorecer, inevitavelmente, ao tráfico. Porque não sou eu que estou dizendo, aliás, eu digo, mas a minha voz pode não ser uma voz, aliás, não é uma voz significativa, a voz significativa é do ministro da Justiça, que ele diz que as cadeias do Brasil são falidas, que é a escola do crime. Então, isso todo mundo, em todo botequim, fala disso. E é de fato. É uma realidade. Então, se dentro dessa realidade cruel, se o Estado não tem condições de ter o controle do tráfico dentro das suas cadeias, o Uruguai, nesse aspecto, ele avançou. Ele construiu um sistema prisional específico para traficantes. Então, não mistura o tráfico com os outros presos que cometeram algum outro tipo de delito. Aqui não, você pega um jovem de classe média ou pobre, seja de onde for, e joga dentro do presídio, ele vai para lá. Imediatamente, ele está abandonado, ele não tem, quando é pobre mesmo, não tem como contratar advogado do porte do doutor Jonas ou do doutor Leonardo ou do doutor Flávio. Então, o cara vai ficar dependendo da Defensoria Pública. Tem 800 mil pessoas para que esse cara, o que acontece? Ele vai ficar como um aviãozinho lá dentro, com estafeta, essa palavra antiga, o cara que vai ficar trabalhando para o tráfico dentro da cadeia. O office boy do crime. O office boy do crime. E, inevitavelmente, quando ele sair dali, ele passa a ter todo o monitoramento, não da tornozeleira, porque ele, em geral, não é nem condenado para isso. Vai ser monitorado pelo tráfico. Então, é essa política de redução de danos que eu defendo e muita gente defende. Eu não sou a favor que droga é maravilha, que droga... Nada disso. Nem beber eu bebo, mas já bebi. E a bebida era consentida lá em casa, assim como a lança-perfume. Meu pai cheirava lança-perfume. Todas as famílias que tinham o mínimo de recursos compravam a lança-perfume para tomar no carnaval. No entanto, se fosse pego com cigarro de maconha, você era maconheiro. E você precisa estar num alto grau de alcoolismo por causa de chamar de cachaceiro, que é um sentido pejorativo. Verdade. Quando não, é um boêmio, é um consumidor de bom vinho, de bom uísque e tal, e começa a fazer apologia da bebida, mas ele diz, não, eu consumo minha maconha diariamente e vou trabalhar e ter uma vida legal, uma vida tranquila. Então, se o sujeito, e eu conheço vários amigos meus que fazem isso. E vivem naturalmente, trabalham, são advogados, são médicos, são professores, são policiais. E consomem maconha e não vejo nada de absurdo neles. Nada. Agora, eu vejo muito no trânsito o sujeito embriagado matar a si e a outros, cometer barbaridade dentro de casa, espancar a mulher, espancar os filhos, ser um péssimo companheiro de trabalho, porque chega mal-humorado ou então se embriaga, não cumpre as suas obrigações. Então, tem todas essas circunstâncias para a gente analisar a partir desses fatos. Muito bem, perfeito. Doutor Leonardo, eu só para avisar aos senhores que aí eu vou fazer a pergunta agora para o Leonardo e a partir desse momento vocês entre si podem se fazer perguntas e questionamentos, enfim. Doutor Leonardo, você ouviu atentamente todos os nossos três, né, os nossos dois convidados, os nossos dois companheiros e o convidado, doutor Jonas Cavalcante, falando em relação ao que o Supremo pode, também a questão que o Magela levanta aí, que talvez essa liberação tenha a intenção, e acho que essa é que é a intenção pelo que nós estamos lendo e vendo e analisando, que é uma maneira de tentar desobstruir, diminuir a quantidade de pessoas que foram pegas com 3, 4, 5 cigarrinhos de maconha ali e que hoje superlotam
os nossos sistema prisional. Seria isso. É isso que o senhor entende mesmo, o senhor como advogado criminalista? Eu entendo sim. O modelo que se estabelece hoje de combater as drogas é um modelo falido. Então, a primeira coisa que acontece por parte do Estado e pela sociedade é reconhecer que esse modelo não vai levar nada a lugar nenhum. Então, nós vamos perder, vamos continuar perdendo sempre, gastando recursos, milhões de reais, aparelhando a polícia em um problema que não se refere ao aspecto criminal, mas uma questão de saúde pública. O próprio crime de porte de drogas para consumo pessoal é um crime que existe como forma de proteger a própria saúde pública. E houve uma discussão inicial para saber se o crime existe e se existe uma pena aplicada por correspondente. E a própria lei, no artigo 28, diz que as penas aplicadas podem ser advertência para quem consome drogas, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Geralmente a pena que se aplica é a pena de advertência. Então, imagine que a pessoa é pega com um perigoso homem com 2 cigarros de maconha pego na rua. Esse homem, então, é preso em flagrante pela Polícia Militar, conduzido, então, à delegacia de polícia. Logo após a condução é liberado. Ele, então, em jogo a Polícia Civil para fazer a investigação simplificada, o servidor da Justiça, estagiários e assim por diante. Após isso, o processo vai ao Ministério Público, que vai ingressar com a ação penal. Chega, então, à Justiça e mexe com seus servidores, estagiários, o próprio juiz, para marcar uma audiência cuja pena pode ser aplicada numa advertência. Você que consumiu drogas é muito feio. Isso não existe. Se você pensar do ponto de vista prático, você gasta muito mais recursos do que você combate as drogas. Não se pode inaugurar um crime sem pensar em suas consequências. Se você, por acaso, se o juiz, o Ministério Público e a polícia trabalham nesse crime, significa que tem outros crimes mais graves, como roubos, homicídios, o próprio tráfico de drogas, que é praticado de forma incontrolável pelas pessoas em níveis praticamente insuportáveis. Você deixa os processos na prateleira e você perde tempo e dinheiro para combater uma prática que diz respeito à saúde individual da pessoa. Você tem que entender o seguinte: as pessoas não consomem drogas porque são viciadas, não. Foi feito um estudo pela Universidade de Colômbia e a comprovação é que 90% das pessoas que consomem drogas não são viciadas. Elas fumam por necessidade. Da mesma forma que a pessoa que gosta de cigarro, isso é um eufemismo, tem um tabagismo. Necessidade e vício. Não, é diferente, Eu fumo porque eu tenho necessidade, eu não tenho vício. Eu tenho necessidade de usar paletó, mas não sou viciado em usar paletó. É uma coisa diferente da outra. É do cargo do senhor. Não. Necessidade e vício, eu tenho necessidade de beber todo dia. Há lugares em que a pessoa vai de paletó e não é obrigatório que eu vá de paletó. É uma questão de elegância, é uma questão de se vestir bem. Né? Eu posso usar um chinelo, eu posso usar um sapato, como posso usar um tênis. É necessidade, não significa que eu sou viciado. Né? Então, essa questão é muito mais ligada à necessidade da pessoa. Da mesma forma que se combate o tabagismo, que se combate o cigarro através daquelas caixas, né, com questão de impotência, de câncer. Aquelas fotos chocantes, né? Fotos chocantes, né? Podia ser feito em relação também às drogas. Então, é uma questão que afeta a própria saúde individual. E não é uma forma de estimular, não. É uma forma de dizer o seguinte: como a questão de saúde pública, você pode deixar a questão ligada a aspectos de saúde. E se você for aplicar o direito, que você aplique outros ramos do direito que não seja o direito penal. Você pode, por exemplo, aplicar uma multa à pessoa que consome drogas, aplicar um outro ramo como o direito civil, a pessoa que vende drogas ou entrega, uma ação por danos morais. Seria muito mais importante que você perder tempo com o aspecto de saúde individual, tratando com o direito penal, matando, fulminando o princípio da intervenção mínima. Muito bem, perfeito. A gente viu que é polêmico aí. Eu quero que agora vocês debatam entre si. Já houve ali essa discussão rapidamente quando o doutor Flávio disse que o vício e a vontade, né? Enfim, essa discussão que, bom, eu tenho uma vontade de fumar cigarro, mas eu não tenho vício, eu tenho apenas uma necessidade, né? Que houve. O senhor não concordou com isso, doutor Flávio? Por que o senhor não concordou com isso? É um eufemismo, né? É claro, eu tenho necessidade de fumar todo dia. Olha, se eu não fumar, eu fico... Isso é vício. A diferença da necessidade. Doutor Leonardo, concorda? Pois não, doutor Jonas? Eu acho interessante o conceito que a ONU traz no relatório dela, que ela faz um relatório sobre a quantidade do consumo de drogas no mundo, né? E aí ela trata das pessoas que utilizaram drogas, né? Que falam que usou qualquer droga ilícita no período do ano, e os usuários problemáticos, aí que são os usuários que trazem consigo algum tipo de problema
tanto de saúde pessoal quanto algum problema social acarretado a partir do consumo de drogas. E aí, nesse número, são 250 milhões de usuários de drogas no mundo em 2012 e são menos de 20 milhões de usuários problemáticos. Então, você tem uma disparidade muito grande entre a relação de consumo e a relação, quase 10%, né? E a relação de usuários que carregam algum problema, tanto social quanto pessoal de saúde pública. Esse é um dado, né? Outra questão que eu acho que é importante assim, tratar é porque a política de drogas adotada no Brasil, ela não é um ET que nós inventamos, né? Uma coisa que o Brasil inventou a roda da política de criminalização. É uma lógica mundial de criminalização de guerra às drogas, né? Desde os anos 70, quando os Estados Unidos ditou essa política na ONU, e tem diversos tratados com relação ao tema da criminalização, que essa política se estende no mundo. Nos anos 90, a gente teve uma conferência de drogas da ONU que o objetivo é erradicar as drogas ou diminuir significativamente o consumo. Hoje, 20 anos depois, a gente avalia que não teve sucesso, né? O consumo de drogas aumentou, a oferta de drogas aumentou, o problema relacionado com o tráfico de drogas e o crime organizado no mundo aumentou. Aí a gente tem uma previsão para essa conferência acontecer novamente em 2019 e sente a necessidade de antecipar em 3 anos, vai acontecer ano que vem, para debater o tema, porque a política adotada não está dando certo. É como se... Não sei se vocês já assistiram o filme Clube de Compras Dallas, que tinha um remédio para AIDS, que era o único remédio que eles conheciam. E aí o soro positivo tomava o remédio e o remédio matava as células com AIDS e matava as células boas também. E aí o remédio virava o veneno. Entendi. É um pouco como a política de drogas, eu acho, porque a política de drogas que a gente adota como um remédio, ela acaba sendo um veneno na medida que ela aprofunda os problemas sociais relacionados à questão de drogas, né? Porque você estigmatiza os usuários, você criminaliza os territórios, né? Você faz a divisão em territórios do crime e territórios ocupados. Mas, de qualquer forma, a presença do Estado é sempre na tentativa de... E repressão. Na lógica da repressão, né? Você não consegue chegar nas outras políticas públicas nas regiões de grande vulnerabilidade. Então, nós temos os presídios abarrotados, né, que já foi dito aqui. Então, nós temos uma política de drogas que não deu conta do problema, os números aumentam de consumo, os números aumentam com relação ao dinheiro sujo, né, do tráfico, e a gente não consegue... o problema só cresce, porque a intervenção, ela não resolve, ela aprofunda. A autoridade policial, que é quem faz hoje, quem diz se a pessoa é usuário ou traficante é a autoridade policial. Referendada pela justiça, que bota lá na cadeia, que deixa lá na cadeia. Exatamente. A polícia se apresenta como a única vilã. Não é a polícia, tem promotor que vê lá, não, isso aqui é traficante mesmo. E o juiz que vai sentenciar. O problema não é a polícia, o problema é uma política de drogas que coloca na polícia uma questão que não deveria estar na mão dela, deveria estar relacionada no problema, numa questão de saúde pública. O senhor seria a favor, assim, vamos agora, a partir deste ano, só traficante não existe e traficante plantar maconha, produzir cocaína, folha de coca, enfim. O senhor também liberaria o tráfico? Tráfico não seria mais nem tráfico, seria comércio legal de drogas lícitas. Eu acho que hoje o cenário ideal seria a descriminalização do consumo de todas as drogas, a gente tratar todos os usuários no aspecto da saúde pública, porque são vítimas... Quem fornece as drogas? Eu vou chegar lá. Todas as drogas descriminalizadas o consumo, né? Os consumidores sendo tratados no âmbito da saúde pública. Eu acho que a maconha, ela em nível de discussão no mundo, ela já atingiu um grau de maturidade que a gente pode discutir a legalização no sentido de regulamentar a produção, o comércio e o consumo, né? Que a gente consiga estabelecer aspectos de consumo mais seguro. As outras drogas, eu acho que é preciso aprofundar o debate na sociedade, né? De como que se dá o aspecto. Agora, a política de prevenção e de segurança pública, eu acho que o enfoque deveria ser no crime organizado. Por quê? A gente tem 100... Mas mais de 100, a gente tem mais de 100 mil presos. A gente libera o tráfico e já não há mais o crime organizado com relação a droga nenhuma. Eu não entendo o privilégio da maconha. Por que só liberar a maconha?
Mas lembrando que a discussão é sobre descriminalizar o uso da droga. O traficante deve permanecer sendo punido como sempre. Porque o mal que se causa ao traficante, por ser um crime de perigo abstrato, um perigo absurdo que ele pode causar à vida de uma família, à vida da pessoa, né? Veja o que vocês estão dizendo. Trabalho, é uma coisa, mas não se confunde o tráfico ilícita com o usuário. Não, é diferente. Não, o que tá sendo, isso é o que está sendo colocado na discussão que está no STF. Né? Agora, a gente está tratando aqui uma discussão de política pública para a questão de drogas, né? A gente avançar nesse debate, porque o processo que está no STF, ele não vai ser suficiente. Ele vai tratar da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Tudo bem, o STF decidiu a inconstitucionalidade. E aí? Vai continuar a autoridade policial dizendo quem é usuário de drogas? Se ele é traficante ou não, se ele deve ser preso. Qual é a quantidade que vai ser colocada, né? Quais são os critérios? A decisão do STF, ela não encerra o problema, pelo contrário, ela cria-se mais traz novas questões a serem abordadas, né? Ela avança na questão de drogas, mas ela vai trazer novas questões que a sociedade vai ter que encarar. Então, é um novo patamar do debate da política de drogas que vai ser colocado, né? Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente discutir um cenário em que a gente consiga, como o Uruguai conseguiu, né, fazer, que a política, a maconha, eles regulamentaram a produção, o comércio e o consumo, né? Tem a possibilidade do consumo, da produção em casa, né, de algumas quantidades de pés. E vai ter essa produção regulamentada pelo Estado, comercializada nas farmácias, até uma quantidade mensal para usuários cadastrados. Então, eles conseguiram avançar na questão da maconha, a discussão com relação à maconha, né? Usando, inclusive, como redução de danos para drogas consideradas mais nocivas, como o crack, né? Uma alternativa. Então, é uma discussão que no mundo a gente conseguiu avançar mais, né? Nos Estados Unidos, você já tem vários estados que legalizou a maconha com relação ao uso medicinal. E com o uso recreativo já é legalizado em 3 estados. Então, é uma experiência que o mundo avançou bastante. Com as outras drogas ainda não aconteceu esse avanço do debate, tanto científico quanto o debate político da sociedade. Eu acho que é uma coisa que pode ser discutida. Ainda não surgiu ainda uma celebridade para fazer apologia do crack. No dia que tiver um cantor, aí, uma celebridade que chega com um cachimbinho e que diga que crack dá muitas ideias para ele e torna muito criativo, aí começa também, por que não crack? Por que não? Pode ser que chegue um dia, né? Não, vai chegar, claro. Deve chegar um dia, a tendência é que chegue um dia. Mas assim, os efeitos em que a maconha pode causar a pessoa e o crack são completamente diferentes. Uma pessoa tem até e aí, né, fazendo um bom serviço à novela não, porque eu não assisto nenhum, mas existe uma atriz aí, que é a Grazi Massafera, que tem feito um papel absurdo, mostrando a transformação que acontece com a pessoa com pouco tempo em que ela consome o crack. O dano que causa o crack é muito maior. Então, a maconha, como o próprio colega falou, ela chegou a um grau de maturidade diferente, porque é a droga mais antiga. Tanto é que aquele filme, como aparece Narcos, né, a vida do Pablo Escobar, tudo aquilo é feito em cima da própria maconha. E o crack chegou depois, anos depois chegou. Então, hoje em dia, nós chegamos a um nível em que a gente percebe o seguinte, que a guerra vem sendo perdida. Nós não vamos vencer a guerra porque o modelo não é ideal. É interessante você ter várias experiências diferentes para que busquem uma forma ideal para combater as drogas. Mas essa forma é válida. O número de pessoas que traficam e que usam drogas vem só aumentando. Significa que o Estado está sendo errado. Desculpa, me diga se estou errado. Então, liberar as drogas... Não, maconha. Não. Aí não tem sentido. Aí continua a guerra. É diferente. Porque vai se traficar. A discussão para outros vai chegar ao seu nível, né? Porque o efeito da maconha é diferente do efeito do crack. Olha, a legalização do Uruguai não foi só da maconha? Só. Pronto. Não foi para drogas. Mas eu acho que é uma discussão o tudo ou nada perde todo mundo. Pode ficar, é chance zero de ganhar. Qualquer situação, você botou tudo ou nada nem no jogo vale, nem no jogo de azar vale. Tudo ou nada, todo mundo perde. Então, na mediação, você tem centenas de estudos mostrando os efeitos da maconha. E das outras drogas, das sintéticas, da cocaína, da heroína, etc. Isso, do ponto de vista científico, está mais do que provado.
é quase que pacificado. Agora, O que precisa ter é a maturidade da discussão. Nós queremos esse tipo de experiência ou não? Existe então, também, essa é a discussão. Não é uma questão religiosa, não é uma questão moral, não é uma questão policial. É uma questão que nós estamos vivendo um problema, a sociedade brasileira e a sociedade no mundo inteiro, cada país com seus problemas, mas há uma discussão que é a discussão central do tráfico. Por que existe o tráfico? Porque o tráfico é uma coisa ilegal. O tráfico, assim como foi o álcool, quando o álcool foi proibido, a guerra ao álcool. Quando o álcool foi proibido, também você vai para a ilegalidade. Porque as pessoas se atraem pela droga. As pessoas não querem falar isso, porque o sujeito que bebe, ele não acha que ele é um consumidor de droga. Ele não é, porque ela é legalizada. Eu vou e compro, meu filho compra. Eu estimulo meu filho só é mais. Hoje o motorista é um prazer, a alegria, a felicidade aos amigos. O motorista hoje que é pego, se você tomar uma cerveja, se você for para o bafômetro, você fica e vai lá para ser flagrante. Mas se eu não Agora, dirigir, se você fumar 1 quilo de maconha, você tem todos os seus sentidos alterados e você não tem penalização nenhuma. Mas a nenhuma. potencialidade de 1 quilo de maconha é não tem pesquisa, tem pesquisa no Rio Grande do Sul. cerveja. Tem pesquisa no Rio Grande do Sul com acidentes com vítimas fatais que indicam, grande maioria, como consumidor de maconha. E uma outra coisa que vocês falam de estudos, existem estudos, tá aí muita literatura, que a porta de entrada para o crack, para a cocaína e outros, é a maconha. E a porta de entrada da maconha é o álcool. Na verdade, você tem o álcool, Né? Isso é escadinha. Então vamos liberar Na verdade, você também não pode dirigir sob efeito de nenhuma droga, né? Da mesma forma que a ilegal. A legislação proíbe todo tipo. Exatamente. E hoje já existem os os mecanismos de auferir isso na própria blitz policial, se tem concentração de maconha. É muito recente e é caro demais. Não tá mas é uma tecnologia que está em desenvolvimento. Agora, eu acho que o pressuposto da discussão tem que ser essa política que existe hoje não deu certo. A gente tem que pensar uma alternativa para o que a gente está fazendo, porque nós estamos gastando uma fortuna, nós estamos perseguindo a erradicação das drogas e nós não conseguimos erradicar as drogas dos presídios, que são espaços de concretos limitados, dominados pelo Estado, e que eles dominam lá dentro. E que lá dentro existe drogas. E a gente não conseguiu eliminar a droga de dentro de um espaço que é totalmente vigiado pelo Estado. Então é muita pretensão a gente achar que a gente vai acabar com as drogas na sociedade. Na maior esfera que é lá fora, né? Doutor, é um prédio que tem entrada e saída. A droga só entra se passar por ali. Mas não entra. Sim, né? Mas isso entra por quê? Corrupção, falha do Estado. Dizer porque a droga entra no presídio entra por falha do Estado, né? Isso seria o controle mais fácil do mundo de comercialização de droga ou movimentação de droga seria no presídio. Mas a gente não consegue fazer. É isso que eu estou falando. Não, mas né? Vamos dizer que a nossa falência. No lugar que o Estado mais controla, as drogas entram de qualquer forma, a necessidade permanece e o Estado perde do mesmo jeito. Se lá dentro ele perde, imagina aqui fora. Essa é muito mais aberto. É um viés da discussão. Por exemplo. As pessoas se sentem motivadas, estimuladas, para provar o álcool, ou a maconha, ou a cocaína, ou o crack, etc., por algum tipo de necessidade. Algum tipo de necessidade. Eu quero chegar no show do fulano, porra, legal, e tomo 2 ou 3 uísque, ou fumo um baseado, ou etc. Então, as pessoas, nós somos assim, os seres humanos são assim, somos movidos por estímulos. Desde que o mundo é mundo. Por emoções. Por emoções, né? Etc. Então, tem pessoas que fumou maconha. Por exemplo, o Bill Clinton. Ele fumou maconha, assumiu o presidente da maior potência do mundo. É pré-requisito para ser presidente? Não é pré-requisito. Não é pré-requisito, por exemplo, não é pré-requisito. Mas hoje, ele foi um dos capitães. Fernando Henrique confessou também. Sim, tanto é que os dois estão juntos. O Obama também. O companheiro Obama. Mas isso não é pré-requisito, nem coisa não. O que é que eu estou dizendo para ilustrar? Será que a turma terá que fumar maconha para fazer uma boa gestão, será? Eu acho que ficaria pior, né? Eu acho que pior não é impossível ficar pior do que já está. Então, do ponto de vista dos dois, o Bill Clinton e o Fernando Henrique e outros ex-presidentes que estão nessa discussão mundial, da questão da descriminalização das drogas, porque eles participaram da guerra. Os Estados Unidos é o principal
ator na guerra contra as drogas. O Bill Clinton foi 2 vezes presidente dos Estados Unidos e 2 vezes ele bancou a política de guerra contra as drogas, inclusive financiando as Forças Armadas, as polícias e tal, da Colômbia, por exemplo. O que é que deu lá? Nada, absolutamente nada. Continua o tráfico, os Estados Unidos é o maior consumidor de droga. Os Estados Unidos, inclusive, é o maior exemplo de que essa política de combate às drogas é uma política ineficaz. A história mostra, e essas minisséries mostram também, que há muito tempo, no início da década de 80, que há um combate absurdo ao consumo de drogas. E cada vez mais o consumo vai aumentando. As pessoas hoje que falam que se deve combater as drogas, não só elas consumiram, como permanecem consumindo. Dizem que em situações em meio artístico acontece muito a questão do consumo de drogas. Estou falando de uma pessoa que não consome drogas e nunca consumiu na vida. Exato. Vejam o que diz rapidamente. Drogas ilícitas. Ah, sim. Muito bem. Vejam o que diz aqui o jornalista e documentarista Tasso Araújo, à BBC do Brasil, em uma entrevista, que faz uma pergunta para ele, dizendo o seguinte: quais serão os impactos jurídicos e sociais de uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal para a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal? E aí o jornalista e documentarista que fez um trabalho sobre isso, né, estudioso sobre o caso, ele disse: não acho que devemos esperar um súbito aumento do consumo, porque a experiência de outros países que já, inclusive, adotaram essa medida, como Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, República Tcheca, entre outros, mostra que não há um efeito significativo sobre o uso. Podemos esperar mais usuários saindo do armário, ele cita, né? Para o estigma sobre o uso se reduz. Ele fala aqui, juridicamente pode haver um número alto de pessoas, aliás, de pedidos, né, de revisões de casos, porque a maioria das pessoas presas nos últimos anos por crime de drogas foram detidas com pequenas quantidades, mas enquadradas como traficantes. Então, é praticamente o que foi discutido aqui, né? Então, o que a gente tem sentido, doutor Flávio, que esse envergamento dessa discussão do Supremo Tribunal Federal nada mais é do que deixar vagas para o sistema prisional, já que várias pessoas estão sendo presas com pequenas quantidades, o que deveria ser resolvido rapidamente ali, não é? Mas a autoridade policial, muitas vezes, por questões, enfim, que o senhor conhece muito bem, nós que trabalhamos com programas policiais sabemos o que acontece, são pessoas que estão envolvidas com crimes de delitos todos os dias. E por conta desse estigma, o policial quer se livrar porque não aguenta prender essa pessoa todas as vezes. Então, prefere colocá-lo num enquadramento maior para que ele passe mais tempo lá sem dar trabalho aqui fora à sociedade e aos policiais. É isso mesmo, quero que vocês discutam. Não. Nós temos 10 minutos apenas para irmos embora. A discussão bastante grande, era para passar pelo menos umas 2 horas. Diretor, será que a gente não consegue esticar mais um pouco, diretor? O diretor está atento ali à descriminalização também, né? Eu acho que tem uma questão importante sobre essa questão das pessoas que são presas com pequenas quantidades, é porque por trás da nossa guerra às drogas existe um processo de criminalização da pobreza, um processo de extermínio da juventude negra, moradora de periferia, que se esconde por trás da questão da política de drogas. Então, você prende que isso é uma coisa orquestrada. Você prende uma pessoa com 2 papelotes de maconha por tráfico de drogas e um helicóptero com 450 quilos de pasta base de cocaína. A gente não... Some do noticiário. Exatamente, não sabe o que aconteceu. Então, é uma reflexão que eu acho que o judiciário tem uma oportunidade de fazer a partir dessa decisão, de como que o próprio sistema funciona, né? Para quem que ele funciona e para quem que ele não funciona. Jonas, você acha que, por exemplo, que hoje nós não temos ainda um número, uma quantidade, digamos assim, já temos números, logicamente, assustadores, mas números piores que assustaria muito mais, que com a liberação, como fala inclusive o jornalista aqui, que muitos que usam a maconha e que hoje se escondem, têm medo, né, do preconceito na sociedade, dos estigmas que serão colocados, das chacotas que serão, os bullying que terão no trabalho, nas escolas, enfim. Você acha que com essa descriminalização teremos um aumento maior do consumo, porque essas pessoas sairão literalmente do armário dizendo, bom, agora está liberado, acho que hoje não é mais problema, não é mais bandido, não é mais marginal, então hoje eu posso fumar maconha? Não necessariamente. Agora, eu acho que a gente tem que entender a decisão do STF dentro de um contexto de uma nova política de drogas. Então, não adianta a gente pensar só na decisão do STF em si, como a descriminalização a questões da criminalização do consumo, né? Porque em que termos isso vai se dar?
né? Como que isso vai se dar na prática? Quais são as outras políticas alternativas que vão ser colocadas? Porque você vai ter que fazer política de saúde pública, você vai ter que fazer política de redução de danos, você vai ter que fazer campanhas de prevenção. Então, existe um monte de política pública que vai ter que ser feita a partir dessa decisão, que vai impactar completamente no resultado prático da decisão do STF, né? Eu tenho uma pergunta para o senhor. O senhor disse que existe aí seria uma política de extermínio de pobres, negros e favelados, né? O senhor falou. Quem é que conduz essa política? Quem que imaginou essa política? E assim, aqui no Estado deve ter esse representante que analisa, né, se essa política está sendo assim, satisfatória, bem conduzida. Quem é que conduz? Quem é que foi que formulou essa política? É uma lógica colocada na política não só na política de segurança pública, mas na própria sociedade, né, no sentido de aonde que chegam as políticas públicas. Por quê? Sai até uma matéria interessante na tribuna que fala: o IDH da Ponta Verde é o IDH da Noruega, e o IDH do Vergel é o IDH de países africanos. Então, a gente tem uma disparidade muito grande na oferta de políticas públicas no mesmo município entre diferentes segmentos sociais. Então, se a gente entender, né, se fizer o entendimento que na história do Brasil a pobreza ela tem o território, ela tem a cor, né, porque a gente passou por 400 anos de escravidão e aquelas pessoas saíram e não teve nenhum tipo de... nenhuma oportunidade. Né? Então, se a gente pensar nisso e quando a gente aprofunda a lógica de militarização da periferia, por exemplo, nós estamos aprofundando o apartheid social e racial que existe no país. Então, é uma questão... A nossa política de drogas, ela em algum momento, ela justificou para aquele policial que atirou na criança que estava correndo para comprar a bola de ping-pong, né, que agora no Rio de Janeiro, em algum momento na cabeça dele, quando ele tomou a decisão de atirar, a política de guerra às drogas justificou para ele, né, de que não, é um traficante, não, é um aviãozinho. Vou eliminar. Então, a gente perpetua uma lógica de violência e de uma cultura de violência que prejudica muito mais quem está na ponta, né? E quem está na ponta são os mesmos que estão há 500 anos. Agora, doutor... Quem são os que estão na ponta? São os excluídos, os marginalizados, os mais pobres, então, os negros, há uma lógica de periferia. Isso é tudo base do próprio critério científico, né? Que a polícia é uma das principais vítimas. Os policiais são uma das principais vítimas dessa lógica dessa guerra. Porque cada vez que vem estatística agora, o Fórum mesmo, ontem, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, indica o quê? Maior quantidade de policiais mortos no confronto. Então, essa política, ela está tão errada que as polícias no Brasil e no mundo onde está travando essa questão, é uma das principais vítimas. Porque o policial que está lá na favela, ele não tem as condições ideais de trabalho, ele não tem o treinamento necessário. E é uma guerra, né? Quando você baixa dos dois lados. Sim, eu estabeleci uma guerra onde eu sou o principal ator da guerra e eu, como principal ator da guerra, entro no território estabelecido como o teatro da guerra, completamente vulnerável. Essa completamente vulnerável. Combate, guerra à droga, né? O que é guerra? Guerra você vai para matar. Você vai para eliminar, não é? Não há guerra de pacificação. A guerra é uma forma de extermínio cujo fim é a pacificação. Mas quando você vai através da guerra. Então você vai o seguinte, você vai com o fim de combater a droga. Aqui existe uma guerra. Se você vai combater a guerra, o que acontece quando aparece um inimigo? Você vai querer exterminar o cara. Ou neutralizá-lo através de uma prisão, que muitas vezes acontece de forma arbitrária, ou então através da morte da pessoa. Então, a própria expressão é uma forma de estimular de forma inconsciente para que a pessoa vá no lugar ou para neutralizar a pessoa ou então para matar. Eu acho assim muito interessante quando as pessoas dizem, olha, a periferia desassistida. A periferia desassistida por quem? Por médicos, dentistas, advogados, políticos todos, claro. Quem entra lá, a única instituição do Estado, mais das vezes a única que entra é a polícia.
Então, a polícia está mais exposta a isso e a polícia vai trabalhar com a consequência. E trabalha com a consequência e é a única vilã. Aí o policial já entra com essa coisa que é militar, que tem um inimigo, que tem uma guerra, que está formatado, ele tem que matar. Não é isso. Mas não é questão de ser vilão, não. Essa lógica que vocês... Não é questão de ser vilão, não. Eu acho que mas o seu argumento se encaixa no nosso. O seu argumento se encaixa no nosso. Todo o seu argumento, a única área do Estado que chega na periferia, muitas vezes, é a polícia. Que deveria ser uma no meio. Porque se você tem educação, se você tem todas as políticas... Quando você tem uma necessidade pontual, né? Na lógica da ocupação de territórios, a polícia vira o primeiro instrumento a ser utilizado, entendeu? Aquele que deveria ser o último, quando a gente tem uma necessidade pontual, a gente utiliza a polícia. Não, vira o primeiro instrumento para poder garantir todos os outros. Por quê? Porque se iniciou o debate para dizer que a drogas é uma guerra e uma guerra deve ser combatida pela principal força do Estado em que a polícia é apagada por isso. Uma polícia exitosa. A questão muitas vezes acontece, doutor Flávio, porque a questão que não era afeta a polícia. Uma política exitosa em que a polícia não foi a primeira a entrar para entrar o resto. Porque quando é questão policial. Quando não é questão policial, aí inverteu a lógica. Porque não tem polícia. Usou a polícia como a primeira força quando deveria ser a última. Senhores, eu acho ótimo a discussão, eu deixo à vontade, que eu acho que essa discussão é o que os nossos telespectadores, inclusive, devem estar se fazendo entre eles, a quem acha, quem concorda, quem não concorda, quem tem alguém dentro da família que tem um problema de vício, seja no álcool, no cigarro, na maconha, no crack, enfim. Então, é um debate muito interessante. Pena que o nosso tempo, infelizmente, já chegou ao final, o nosso diretor já está querendo arrancar minha cabeça ali, enfim, mas infelizmente eu fui obrigado a interromper, mas a discussão é muito louvável, foi ótima essa discussão, vamos trazer outras vezes, Jonas, mais uma vez aqui para a gente poder trazer com mais subsídios de outras situações, né, mostrando talvez alguns vídeos de algumas pessoas que entraram, saíram, as que estão com dificuldade de sair, depoimentos de famílias que utilizam, que têm filhos que estão vivendo esse momento, e mostrar também pessoas que utilizam e que vivem, logicamente, no anonimato e que vivem tranquilamente, trabalhando normal, como foi citado aí. Então, vamos mostrar os dois lados para que a gente possa ter uma discussão também mais ampla sobre isso. Essa é uma discussão que nós passaríamos aqui 6 meses debatendo esse assunto, claro, cada um com o seu objetivo. Vejam que todos têm aqui discordâncias de alguns pontos, mas todos nós temos apenas um objetivo, que dê certo. Né? Mas o doutor Flávio toque no assunto como polícia, como foi um homem que durante anos e continua ainda também mantendo a ordem. É muito complicado para a polícia, né? Eu não estou defendendo, nem tenho procuração para defendê-lo, enfim, mas eu também entendo como a gente está sempre lidando com essa questão do programa de segurança pública, assassinatos, mortes e delitos. A gente acaba se assustando um pouco quando tiver essa liberação, se isso não vai ser um tabu, já que o país às vezes não cumpre pequenas coisinhas. E com a liberação, talvez isso dê uma notoriedade para aquele cara que usa com maldade, porque às vezes tem pessoas que se lamber até um pedaço de jornal, ele diz que matou a mãe porque lambeu o jornal. Quer dizer, ele se aproveita daquela condição do uso do álcool, do cigarro, da bebida, do gelo velho, da pipoca estragada, da maconha, para dizer que fez aquilo porque estava louco, porque usou o entorpecente. Então, nós temos uma série de discussões bastante interessantes sobre isso. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, pelas suas explicações, pela maneira como você aceitou ser sabatinado, com muita tranquilidade, logicamente com a sabatina dentro do respeito, logicamente dentro das limitações, não é? E agradecer a sua presença, pedir que a gente possa outras vezes trazê-lo aqui, o que se tiver de informações também está convidado a participar do nosso Segurança em Foco. A gente agradece já antecipadamente. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Estamos de braços abertos lá na ordem, para quando precisar, quando quiser alguma informação, a gente está presente. Tá bem? Muito obrigado, João. Obrigado de coração. Levo meu abraço ao nosso presidente da OAB, o Daniel Nunes, não é? Da Comissão de Direitos Humanos da OAB, seccional Alagoas, né? Doutor Geraldo Magela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação também aí, debatendo calorosamente alguns detalhes importantes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Leonardo de Moraes também aí, às vezes, discordando, dando uma aula para a gente, como sempre aí, como professor na questão criminalística, também em relação a alguns pequenos detalhes que são importantes e grandes detalhes também. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade. Se a tendência é que o STF legalize, né, a questão declara inconstitucional o artigo 28 da Lei de Drogas e estabeleça basicamente um critério objetivo para que a gente saiba quem é o usuário e quem é o traficante. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, mais uma vez também a sua participação é importante porque fala
dessa angústia, né, do aparato de segurança, que vai sofrer bastante para saber e discernir o que é que pode, o que é que não pode, o que é certo, o que é errado, vai ficar um pouco de incógnita, né? Mas eu agradeço. Atribui muito à polícia esse papel de vilão, e a polícia não é vilã, a polícia quer participar dessa solução, né, de tráfico, enfim, de tudo. A polícia quer participar de um processo de ordem para que esse país cresça. Não sendo como vilã, como a única vilã do processo é a polícia, eu não posso aceitar isso. Muito bem, muitas vezes mal entendida, né, digamos assim. Vamos lá. Enfim, não vai debater novamente, não vai ter tempo, infelizmente. Obrigado a você de casa que ficou acompanhou o nosso programa ao vivo, nesse exato momento, nessa sexta-feira, será reprisado durante o final de semana. A gente agradece a todos vocês e marca um novo encontro para a próxima sexta-feira, a partir das 15h30, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET, das organizações Ardon de Mello. Faça aí o seu juízo de valor do que foi debatido aqui e passe as informações para a gente gente possa debater em outra oportunidade. Obrigado pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta. Até lá.